Por que será que o Cid Moreira se chama Cid? Só a cabecinha. Episódio 13. O Cid de Pierre Corneille. Eu não tenho a mais remota ideia se o Cid Moreira se chama Cid por causa do Cid do Pierre Corneille. Mas eu tenho que atrair a atenção de vocês de algum modo, por isso eu criei este clickbait. Vamos falar aqui, primeiro, sobre a história da história. Nós não vamos falar primeiro sobre o Cid, nós vamos falar sobre a história do Cid. O teatro francês, na década de 1630 e qualquer coisa, nós não temos que decorar datas aqui, ninguém vai fazer prova, então nada de datas. 1600 e qualquer coisa, 1630 e lá, o teatro francês estava acostumado com peças que tivessem heroísmo, peças que tivessem romance, peças que tivessem versos, peças que tivessem um fundo trágico. Mas eles não estavam acostumados com uma peça que tivesse ao mesmo tempo fundo trágico, heroísmo, romance e versos tão bem escritos quanto os do Corneille. Foi um choque para todo mundo. Para todo mundo, foi uma peça popularíssima. O povo ficava doido, as pessoas faziam fila para assistir essa peça. Mas quem mais se chocou foi a Académie Française. Por quê? A Academia Francesa tinha determinado que existiam dois tipos de peça: tragédia e comédia. E era assim, tragédia de um lado, comédia do outro. Não podia misturar as coisas. E comédia trata de pessoas que não sejam nobres e tenham um final feliz. A tragédia trata de pessoas que sejam nobres e tenham um final triste. Me vem o Pierre Corneille e faz o quê? Escreve uma peça que trata de pessoas nobres e tem um final feliz. Meu Deus, o que é isso? Não estamos entendendo nada. Final feliz? Mas é tragédia? E tem assassinato? E tem guerra? Meu Deus, o que é isso? Não estamos entendendo. Instaurou-se na França a tal da polêmica do Cid. Imagina, minha gente, houve uma época na história da humanidade em que você escreveu uma peça que não estivesse seguindo as regras corretas, causava uma polêmica na galera. A pessoa ficava doida, a pessoa ficava desequilibrada, ninguém entendia, e tinha tiro, porrada, bomba. Deve ter tido tiro, porrada e bomba, porque o Corneille não era flor que se cheirasse. Mas foi uma desgraceira. Porém, a peça sobreviveu porque ela é muito bem escrita. Ela é muito bem escrita. Minha pessoa que está aí do outro lado me assistindo, você não tem ideia do quanto essa peça é bem escrita. Sim, a peça começa com um assassinato e termina com um casamento. Para vocês terem uma ideia, é uma peça doida. No meio da peça tem uma guerra. No meio. E a peça se passa em, no máximo, o quê? Uns 2 a 3 dias. Eu creio que ela se passa em um dia, de uma manhã até a manhã do dia seguinte. Eu creio, não tenho certeza. Eu li ela tem já 2 ou 3 semanas. Mas é uma coisa assim. Você imagina, vamos colocar 3 dias. 3 dias, tá? Em 3 dias, o que acontece? Eu vou dar spoiler. Essa é uma peça que eu vou dar muito spoiler. Segura aí que você vai ter um spoiler na sua cara. Rodrigo é apaixonado pela Ximena. O pai do Rodrigo é nomeado pelo rei tutor de um príncipe. Certo? O pai da Ximena queria ser o tutor do príncipe. E aí ele vai e começa a espizinhar o pai do Rodrigo, até o pai do Rodrigo ficar puto, se sentir desonradíssimo, e aí o pai do Rodrigo faz o quê? Vira pro Rodrigo e fala: então, meu filho, você é meu filho, não é? Nós temos que ter honra. Vamos ter honra. A honra acima de tudo. Vai lá e mata o pai da Ximena. Sim, neste grau. Isso no começo da peça. O primeiro ato da peça acontece isso. O segundo ato da peça começa com o Rodrigo matando o pai da Ximena. E os dois eram apaixonados. Não o pai do Rodrigo e o Rodrigo. Seria essa uma outra peça. A Ximena e o Rodrigo eram apaixonadíssimos. Apaixonadíssimos. E aí acontece uma desgraceira toda. Vira um fuá nessa história. Que acaba com o rei aquele mesmo, que nomeou o pai do Rodrigo tutor do príncipe, casando o Rodrigo e a Ximena. Em 3 dias. O Rodrigo, no meio disso,
derrota um exército de mouros que estavam invadindo a Espanha. Ah! Faltou este detalhe para vocês. A peça se passa na Espanha. A França do classicismo, a França do 1600, ela tinha uma paixão estranha pela Espanha. Existem vários livros, vários textos, tanto que o Dom Juan do Molière surge por causa desse espanholismo que tinha na época na França. E o Corneille foi um dos grandes precursores com o Cid. O Cid é um poema tradicional épico da Espanha. El Cid Campeador, conta a história desse Rodrigo, tem essa historinha toda lá no meio. Mas a história do Rodrigo dos espanhóis é mais doida ainda, ela é mais psicopata. Essa é uma ideia mais conjunta, porque o Corneille conhecia a Academia Francesa, então ele não quebrou todas as regras, porque tinha muitas regras na Academia Francesa para se escrever uma peça, minha gente. Ele quebrou algumas. Não quebrou todas, não quebrou chutando o balde, pá, não. Não, vamos com calma, vamos quebrar uma regrinha, depois a gente quebra outra regrinha. Foi o que ele fez. A peça, como um todo, é uma peça que tem um passo belíssimo, belíssimo. A personagem da Ximena. Que personagem, minha gente. Que personagem. É linda, linda, assim, ingratamente linda. Sabe? Eu não sei contar pra vocês, eu tenho que ela é linda a personagem. Inclusive, a Ximena, o rei, o pai do Rodrigo, a infanta, filha do rei, que também tá apaixonado no Rodrigo, tem uma estranha... Aí no meio tem essas coisas. Todo mundo quis personagens lindos. O único personagem que é uma bosta é o Rodrigo. O Rodrigo, o sujeitinho infeliz de chato. Porque o Rodrigo, o Corneille, claramente ele tinha uma intenção quando ele criou o Rodrigo. Ele falou, eu quero mostrar heroísmo e romantismo. E aí ele criou um personagem que é heroísmo e romantismo. Mas quando ele é heroísmo, ele é heroísmo, heroísmo, heroísmo. Quando ele é romantismo, é romantismo, romantismo, romantismo. Ele não muda. Ele não tem um outro tonzinho no meio, assim. Tem algumas cenas que ele tem um quê lá. Inclusive, vamos aqui, né? Texto. Final do primeiro ato, o Rodrigo está só. E aí o pai dele acabou de mandar ele matar o pai da mulher que ele ama. E aí ele diz... Sagradas leis da honra que me precipitais do cume da ventura nos abismos fatais da desventura. Ó céus, vejo-me num instante infame cavaleiro ou sacrílego amante. Morre ou mata, é possível? Meu caro pai me ordena. Morrerei, que eu não mato não o pai de Ximena. Em vão me animas, honra. Opa, mas a honra, meu Deus. Mas Ximena, que faço? Em vão me animas, honra, se ela detém o braço. Eu, infame ou traidor, que destino é o meu? Ou não vingar meu pai, ou sepultar o seu. Ele tem um monólogo ainda grande nisso. Mas vocês percebem? Ele tem esses dois tons. Honra, amor. Honra, amor. A peça inteira. A peça inteira. Mas, Corneille escreveu algumas cenas. Primeiro, a tradução aqui é do Antônio Feliciano de Castilho. É uma tradução razoavelmente boa em versos. Verso do decassílabo é uma desgrama pra gente que é ator falando em português, porque não é uma clausura tão boa na língua portuguesa, o dodecassílabo. É complexo isso. Mas o Antônio Feliciano de Castilho, eu vou falar dele. Eu vou falar deste livro aqui, desta edição, em um outro vídeo. Honorato, se você estiver assistindo, aguarde. Eu vou falar do nosso querido Harpagão. Tá aqui também um outro texto. Aguardem outro vídeo. O Corneille escreve cenas. Meu Deus, tem 3 cenas que são antológicas. O Rodrigo vai lá, mata o pai da Ximena. Não contente com matar o pai da Ximena, ele faz o quê? Ele vai lá no quarto da Ximena encontrar com ela pra pedir pra ela matar ele. Olha, eu matei o seu pai, agora eu vim aqui porque eu te amo demais. Então me mata, cara. Linda a cena, a Ximena nessa cena, a Ximena. Ele faz isso 2 vezes, ele faz isso no comecinho, ele faz isso no meio do segundo ato e ele faz isso acho que no final do quarto ato. A segunda vez que ele faz isso, meu Deus, na segunda vez eles já estão preparados, vai ter um duelo. A Ximena arrumou um cara pra batalhar por ela, o Rodrigo vai batalhar por si próprio. E aí ele faz de novo a mesma desgraça, ele vai lá no quarto dela pra fazer de novo. E aí, meu Deus, a Ximena nessa cena. Que linda, que nuance que ela percorre, meu Deus. Ela vai do ódio ao amor, a falar pra ele, olha, se você me ama de verdade, não se deixa matar não, hein, desgraça. Eu te odeio porque você me matou meu pai, mas você não se deixa matar não, hein. Ó. O cara vai. Quando é a próxima cena, aparece o cara que ia defender a honra da Ximena.
E aí a Ximena fica puta, porque ela acha que o sujeitinho lá, o Sancho, matou o Rodrigo. Ela vira uma desgraceira, ela fala, eu amava aquele homem, por que vocês mataram aquele homem? Não mata aquele homem. De repente aparece o Rodrigo falando assim, não, eu derrotei ele e não quis matar. Eu falei assim, vai lá e entrega sua espada pra Ximena, porque eu te derrotei mesmo. E aí a Ximena fica meio sem graça, assim, tipo, ops, né? Revelei demais, me mostrei demais, fui muito emotiva. E a cena é linda. E acaba com um casamento. Meu Deus, que peça. É uma peça maravilhosa. Merece montagens. Eu adoraria assistir. Eu não acho que eu gostaria de fazer. Eu não sou muito fã do Rodrigo, vocês perceberam. Eu adoraria fazer a Ximena. Que Ximena que eu faria? Ximena, se alguém quiser me chamar, se alguém quiser aqui fazer uma versão doida do Cid, em que eu faço a Ximena, eu tiro a barba, gente. Eu não tenho problema de tirar a barba, não. Eu posso fazer a Ximena de barba também, não tem problema nenhum pra mim. É teatro, é mentirinha, eu não sou a Ximena. Então, vamos montar a Ximena. Que linda, a Ximena não, vamos montar o Cid. Inclusive, Cid é o nome que o Rodrigo ganha depois que ele vence os mouros que estavam invadindo a Espanha. Porque Cid é um sinal de respeito, é senhor em árabe. Então, Rodrigo, o Cid. Linda a peça. Com grandes personagens, exceto o Cid. Que eu não gosto. Mas é uma peça que vale a pena ler. Mesmo nessas traduções que vão ter esses dodecassílabos mais complicados, né? Tem aquele sabor de peça chique, né? Bem. Mas merece uma montagem. Vocês têm que conhecer a Ximena. Por favor, conheçam a Ximena. E se vocês tiverem um tempo, vão lá no Padrim. Contribuam com Fruta Bruta. Dá lá, R$1. R$1 já vale pra nós. Até mais.